na declaração uma doação que vai destinar recursos aí para o FIA, pode financiar, entre tantos projetos que a gente falou aqui, o projeto de ressocialização do CREAS, é isso? Bom dia. Bom dia, Geraldinho, e bom dia os ouvintes, né, da querida Rádio 95 FM. E é mais uma vez muita alegria que a gente vem até aqui para trazer informações com essa dimensão que a gente vai falar hoje. Veja só. O CREAS é a unidade pública, né, de proteção especial, de média complexidade, e dentro dessa perspectiva fizemos um projeto, né, que foi contemplado com recurso do FIA, e esse projeto ele prevê várias ações, entre elas a ressocialização, como você coloca. Só que para chegar nisso é importante que a gente fale e traga os passos, os caminhos que levamos até esse momento. Então, assim, se imaginarmos que as famílias, nós atendemos famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal. E essas famílias precisam de uma estrutura, né, que seja ofertada para que possa o que a gente chama de resignificar essas famílias, que é a ressocialização, como está no encartezinho que foi passado como a divulgação. Então, para isso, precisamos de apoio, né, que a gente chama parcerias público-privadas, cofinanciamento do governo federal, cofinanciamento do governo estadual, os recursos municipais, e aí onde entra o recurso do FIA. O recurso do FIA tem por esse papel, né, entre tantos outros, de financiar, né, apoiar ações que venham promover a dignidade de crianças e adolescentes, em particular. E nessa perspectiva, pensamos esse projeto, né, que é um projeto que nós chamamos, ele tem várias frentes, né, uma delas é a inclusão digital do nosso público atendido, que carinhosamente eles são chamados de assistidos pela política, né, são os assistidos pela política. E nessa perspectiva, por exemplo, tivemos condições de equipar o equipamento. O equipamento público, no caso o CREAS, recebeu o orçamento e foi feito toda uma infraestrutura com equipamentos. Esses equipamentos permitiu que as equipes técnicas do CREAS fossem, por exemplo, em escolas urbanas e escolas de zona rural, fôssemos em UBSs, levar o que a gente chama da cereja do bolo, que é a informação. Uma população politizada, ela conhece os seus direitos e, nesse caso, ele vai conseguir acionar a rede de proteção ou as redes de proteções, que nesse caso seria crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Mas, em particular, crianças e adolescentes, nós somos em várias escolas. Se você perguntar hoje, Aradinho, quantas crianças e adolescentes foram atingidos por esse recurso, por esse projeto, a gente não tem como calcular. Veja só, quando a gente vai numa escola, vamos pegar uma escola qualquer, um Hermine Guimai, por exemplo, nós fomos lá ano passado, né, em alguns momentos, e falamos com algumas turmas. E o eco dessa fala, ela reverbera dentro da própria escola, dentro da comunidade, dentro da família, de forma de... Um dia eu estava fazendo compra no supermercado e encontrei o pai de um possível aluno, né? Ele não precisou se identificar, mas a gente deduz por experiência. E ele era uma senhora. E ela agradeceu as informações que foi passado para a filha dela, que a filha dela passou para ela e conseguiram superar uma violação de direito que estava tendo lá entre eles. Então, assim, a comunidade inteira é beneficiada com esse recurso. E, assim, um bairro inteiro. O Castelo, né, todo ele foi beneficiado com essa ação. Então, são recursos que são direcionados, eu até digo assim, são recursos devidos. Eu já devo aqueles 3%. O governo federal já vai receber de todo jeito. E nós temos a opção de dizer assim para o governo federal: ei, eu quero que o recurso fique lá em Caicó, no fundo da infância ou no fundo do idoso, né, da pessoa idosa também, são essas duas opções em Caicó, porque você vai ter a certeza de que aquele recurso que você destinou vai ser direcionado para isso. É até um recado ao governo federal, né? Já que você não investiu ou não investe, né? Eu vou investir, né? Eu posso investir, é isso? Desse jeito. E até mais simples. Quando
tudo é indicador. Sim. Quando o recurso bate no governo federal, os indicadores socioassistenciais vai direcionar o recurso para aqueles locais onde a demanda é maior. E aí, isso é em números percentuais. Não é porque São Paulo tem mais habitantes que ele vai receber o daqui. É um número percentual. Então, o percentual que vem para Caicó, ele fica dividido com toda a coeficiente do país. E aí, a grande magia. O potencial arrecadador de Caicó hoje, ele chega desses 3%, perto de 2 milhões. Resumindo, para não entrar em muito cálculo, né? Sim, o objeto não é esse, perto de 2 milhões. Olha, gente, se o recurso do FIA arrecadado, salvo engano, foi menos de 100, menos 200 mil, e a gente já consegue, que eu digo, toda a rede de proteção consegue fazer esse trabalho maravilhoso, porque passaram por aqui, estão passando por aqui outras instituições que fizeram banda de música, que tem dança, cultura, lazer, esporte, os direitos fundamentais. Então, eles estão passando aqui. Então, se com uma quantidade, uma fração do potencial, nós conseguimos desempenhar todo esse brilhantismo que está sendo, você imagina com um potencial arrecadador desse, se a população de Caicó se sentisse motivada, tocada pelo projeto, pela ideia, né? Pela essa ideia, eu não tenho dúvida nenhuma, toda a rede não tem dúvida nenhuma de que os resultados dessas crianças e adolescentes daqui a 10 anos seriam outros. Né? Então, assim, é muito forte quando um município tem o poder de destinar 2 milhões para um fundo da infância e não ficar esperando que venha do governo federal. Do governo federal, infelizmente, ele entra na fração que vai dividir pelo país inteiro. Nós temos um potencial arrecadador gigantesco que dá para fazer um trabalho maravilhoso. Isso se repete criança e adolescente, que é o que nós estamos tratando hoje, como também a pessoa idosa também tem esse mesmo potencial arrecadador. Então, são duas populações que são públicos prioritários da política, né? Criança e adolescente, mulheres e idosos são pessoas que a gente chama de prioridades absolutas para a lei. Então, quanto mais recurso arrecadado, mais projetos financiados. Não só projetos, as ações, porque claro que são projetos financiados, mas as ações que geram dentro do projeto, ela é muito grande. A gente não consegue. Pronto, você é músico e a música mudou sua vida. Com certeza. Né? Você poderia ter. Não que aconteceria no seu perfil, sim, mas sim. Com certeza nós temos amigos em comuns que não teve a oportunidade de conhecer a musicalização e tomar outras decisões na vida deles. Mas a música foi determinante para criar um que a gente chama da sua personalidade, e você hoje é um homem que sem a música não seria essa pessoa que é hoje, fato. Então, assim, os projetos, eles têm esse detalhe que eu chamo assim, ele vai além de simplesmente ensinar o beabá, ensinar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ele tem é o que a gente chama de tem um processo sócio-transformador na construção daquela personalidade, daquela dignidade humana que vai ser imensurável. Não, aí também não adianta ser utópico. Não, todo mundo que passou pelo projeto, não é sobre, não é assim. Não é sobre isso. É sobre o poder de escolha. Você vai receber todas as qualificações, você vai receber todos os processos para ressocialização, que é o caso que a gente está vendo, mas as escolhas são suas. O que é que a gente oferta? Que amanhã, quando essa sociedade olhar para a história, vai dizer assim, foi feito todo o processo de ressocialização, das possibilidades, e as escolhas eles tomam. Alguns tomam as escolhas corretas, vamos entender correta dentro de um modelo de sociedade, e outras tomam não correto dentro do modelo de sociedade. Mas as decisões foram tomadas porque o indivíduo tem essa liberdade, né? Marcelo, já que a gente está falando em resultados, né? Você já até falou aí do exemplo do pai, né? De um jovem, mas o projeto de ressocialização e reinserção também tem muitos outros resultados que você já possa apontar aqui, apresentando para a sociedade? Os resultados deles, nós estamos na construção dessa execução. Os resultados esperados é que a partir da vivência em grupos dessas atividades, essas pessoas individualmente e essas famílias
consigam construir o que a gente chama de um projeto de vida que leve ela a sair da situação de violação de direito. Então, esse é a grande magia. A partir de um projeto de inclusão digital, por exemplo, você precisa de um currículo. Você não tem dinheiro para fazer curso no Sebrae, no Senac, não sei o quê, mas você conseguiu se requalificar, se ressocializar e foi reinserido no mercado de trabalho a partir de uma ação dessa. Aí quando eu digo você, eu digo o jovem, o adolescente, a mãe desse adolescente, o pai desse, a irmã desse adolescente, não, a namorada... O impacto é só no adolescente, a família, né? O impacto na família. No núcleo familiar. E ele é o que a gente chama dos resultados esperados. O resultado esperado é que daqui a alguns anos, essas ações executadas por todos esses conjuntos de instituições que foram beneficiadas, somado às ações, essas famílias, porque não se engane, elas são famílias incomuns. As famílias, por exemplo, que estão nas aldeias lá na musicalização, são a mesma família que está lá com a gente, a mesma família que está com o CRAS, a mesma família que está na diocese. São famílias que estão no que a gente chama de vulnerabilidade social e risco. Então, o público, uma hora ou outra, eles se cruzam. Não são todas as famílias que estão em todos os equipamentos, mas são famílias que se cruzam. Então, assim, a somatória de todas essas ações vai fazer com que essas famílias tenham a possibilidade de um amanhã diferente. Muito bem. Na declaração, uma doação. Vai fazer a sua declaração de imposto de renda, tem até o dia 31 de maio. 30 ou 31? É maio 31. 31. Até o dia 31 de maio você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Na hora da declaração, muito fácil, muito simples. Qualquer dúvida tem os profissionais contadores, né? Então, vai fazer a sua declaração, destina 3%, é o teto, né? O máximo aí 3%. Se você for pagar o imposto, vai ser retirado do pagamento do imposto, né? Se você tiver que restituir, você também vai receber. O contribuinte não tem nenhum prejuízo, né? Não. Né? Pelo contrário. Pelo contrário, a sociedade é que vai ter o benefício, né? É interessante. É importante deixar bem claro, Geraldo, isso aí, essa sua última fala, que é assim, você já vai pegar quem vai pagar imposto de renda. Ele já vai pagar. Você já vai pagar. Ele não vai pagar mais 3% por isso. Ele vai pegar do valor que ele iria pagar, vai destinar 3% para essa causa que a gente considera nobre. Ele não vai tirar. E das pessoas que vai restituir, ela vai restituir só 3% do valor dela para isso que também é nobre do mesmo jeito. Então, quem ganha com isso? Nossas crianças e nossos adolescentes e nossa sociedade. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95. Parabéns pelo trabalho de vocês. O trabalho é nobre, a ideia também é muito nobre. E mais alguma informação que queira acrescentar, fica à vontade. Nós que agradecemos mais esse momento aqui de esclarecimento de uma causa que nós consideramos prioritária para o município de Caicó, não para o município, mas para o país como um todo, e realmente reafirmar o compromisso da instituição que a gente está à frente, que é o CREAS de Caicó, junto a essa problemática de superação das violações de direitos. E aí precisamos realmente de que a sociedade faça parte dela. É muito bonito, eu trago muito isso. A Constituição nossa é muito romântica. Ela traz assim, é dever da família, da sociedade, do Estado. A sociedade tem um papel no escrito dos documentos. E é nessa hora que a Constituição faz valer o direito da sociedade. Você tem o direito de destinar 3%. Você também pode não destinar. Mas nós apelamos, nós fazemos todos esses momentos para que esses 3%, eles salvam vidas. Tá certo?